Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para a parte 3. Nós estávamos estudando no vídeo 1 e no vídeo 2 as profecias cumpridas em Yeshua Jesus do Mashiach ben Yosef, do Messias filho de José, do Messias sofredor. E nós vamos continuar. Temos mais algumas profecias aqui para colocar nesse vídeo. Quer saber mais? Vem comigo. Também a profecia que havia é que o Mashiach ben Yosef, o Messias sofredor, seria aquele cuja própria morte expiaria os pecados da humanidade. Essa profecia está lá em Isaías, capítulo 53, o verso 5, que diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos salvos, fomos sarados. Essa profecia se cumpriu em Yeshua Jesus, está lá em Marcos, capítulo 10, verso 45, que diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, em salvação de muitos, em expiação de muitos. Havia também a profecia que ele ressuscitaria dos mortos. E essa profecia está lá em Salmos, capítulo 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja decomposição. E essa mesma profecia está em outros capítulos também. O cumprimento dessa profecia em Yeshua Jesus está em Mateus, capítulo 28, verso 1, que diz: no findar do sábado, ou seja, ao pôr do sol de sábado, na noite, então, de sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, nós já vimos que é o pôr do sol ali, o que significa, mas ali é noite de sábado, tá? Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, onde Yeshua Jesus estava sepultado. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve, branca como a neve. E os guardas tremeram, apavorados, e ficaram como se estivessem como mortos até. Mas o anjo Melahim, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que vocês vêm buscar Jesus Yeshua, que foi realmente crucificado. Mas ele não está aqui, veja, ressuscitou, como tinha falado para vocês. Vinde ver vazia onde ele estava. Então, essa profecia aqui sendo também cumprida em Yeshua Jesus, do Mashiach ben Yosef, do Messias sofredor. E também ele seria colocado à direita de Deus. Isso está lá em Salmos, essa profecia. Salmos, capítulo 110, verso 1, que diz assim: Salmo de Davi, inclusive. Disse o Senhor, aqui é Adonai, disse Hashem, Adonai, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Essa profecia foi cumprida em Yeshua Jesus. Abra ali Atos, capítulo 7, verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito de Deus, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Yeshua Jesus, que estava à sua direita. Havia também uma profecia que dizia que o Mashiach ben Yosef seria retirado, mas não por si mesmo. Isso seria 69 vezes 7, que são as 70 semanas de Daniel. Anos depois, inclusive, essas 70 semanas seriam 69 vezes 7 anos, depois de reconstruir o muro de Jerusalém. E essa profecia, então, está no livro do profeta Daniel, capítulo 9,
do versículo 24 ao 26, que diz assim: 70 semanas serão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas, e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas, será morto ungido, e ele não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e seu fim será um dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Então, essa profecia foi cumprida no nascimento de Yeshua Jesus. Ele recebe, então, os 3 reis astrônomos, que dão os 3 presentes para ele. Essa profecia também fala sobre que esse ungido seria morto na semana que descreve a profecia, onde Yeshua Jesus realmente foi morto, crucificado, embora ele ressuscitou também. Depois de morto, fala que inclusive a cidade seria destruída. 70 depois de Cristo, realmente, Jerusalém, o templo, foi destruído por um rei, como fala aqui, né? Um rei, um príncipe que há de vir destruiria a cidade, e realmente foi. O general Tito, do Império Romano, realmente destruiu a cidade de Jerusalém e o templo, no ano 70 depois de Cristo. Ali, quando fala como um dilúvio, na verdade quer dizer ali os mares, quer dizer nações. Como um dilúvio quer dizer que seriam exércitos inimigos, no caso aqui exércitos romanos, eles viriam como um dilúvio, seria avassalador, destruidor e seria muito rápido. Fazendo uma alusão aqui como um rio que transborda. E isso então aconteceu, foi cumprido em Yeshua Jesus, no seu nascimento, na sua morte e ressurreição, e após a sua morte, então, com esse general Tito destruindo a cidade. Percebe então quantas profecias Yeshua Jesus cumpriu, como Yosef, o Mashiach ben Yosef, o Messias sofredor. Tem outras profecias também, embora nós colocamos só algumas aqui, e foram muitas. Nós vimos 20 profecias. Qual a probabilidade de não ser Yeshua? Impossível. Não há ser humano na face da terra que tenha nascido, morrido, ressuscitado e acontecesse tudo nesse prazo das 70 semanas ali proféticas, que seria então o Mashiach ben Yosef, o Messias sofredor. Claro que Yeshua, Jesus, ainda terá a segunda vinda, onde ele virá como Mashiach ben David. E aí ele vai cumprir as profecias do Messias, filho de Davi, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como fala as Sagradas Escrituras, a Torá, a Bíblia. Ainda, então, tem algumas profecias ainda para serem cumpridas, e serão. Todo ser o verá e todo joelho se dobrará para ele. Espere e verá, porque será em breve.